Fala moçada, Vini com vocês para mais um episódio do Clubão Responde. Estamos chegando na área, episódio 32 do Clubão Responde. Hoje vamos ter aqui duas dúvidas interessantes sobre leitura de jogo para trading. Então fica aí até o final, que vai ser bem interessante essas perguntas e eu acredito que é muito frequente que muitos de vocês têm elas, tá bom? Se você curte o Clubão Responde, cara, vai nos comentários aí e deixa a sua pergunta para a gente. Ela é fundamental para que esse programa aqui sobreviva. E comigo hoje, o Gabigol, para participar, o homem que é monstro em leitura de jogo, em leitura tática de jogo, tem estudado muito, isso há muito tempo, e ele vai participar, é claro, nessas perguntas aqui de hoje, porque faz muito sentido. Seja bem-vindo de volta ao Clubão Responde, menino Gabica. Salve Vini, salve pessoal aí de casa, tamo junto. Bora aí responder essas perguntas que vocês deixaram aí pra gente. Bora pra cima. Bora lá, vamos pra vinheta e a gente já volta com as perguntas. Começamos então, Gabica, com o Hudson. Meu querido, valeu demais pela sua pergunta, pela participação no programa. Como eu disse para vocês lá no início, é muito importante as perguntas de vocês, beleza? E ele pergunta para a gente o seguinte, Gabica: consigo fazer uma leitura de jogo somente pelo gráfico do SofaScore? O que você tem a dizer para o Hudson sobre isso, Gabica? Bom, primeiro, obrigado pro Hudson aí pela pergunta. Assim, essa é uma parada que já me perguntaram diversas vezes, sabe, Vini? É uma pergunta meio que recorrente, digamos assim, no nosso meio. Eu sempre falo que no trading esportivo e nas apostas esportivas de modo geral, a gente nunca vai ver tudo. Sempre vai ter alguém que trabalha de um formato diferente, que faz uma parada diferente e, claro, isso significa que dá para você ganhar dinheiro de várias formas diferentes aqui nesse meio, né? O Vini, por exemplo, trabalha no Under, é onde ele é lucrativo. Eu trabalho mais back favorito, lei zebra, entre outros, trabalha muito mais match odds, né? E nós dois somos duas pessoas que dá para sentar na mesma mesa, falar que somos lucrativos, só que trabalhando de formas diferentes, formas opostas, às vezes até de certa forma. Eu a favor do gol, ele contra o gol e por aí vai. Então, esse é o primeiro ponto. Por que eu deixo claro isso daí? Porque muita gente, quando vem falar isso daí para mim, é porque quer desenvolver um método, Vini, mais relacionado a uma leitura mais de dados do que propriamente uma leitura do jogo. Às vezes, né, diversas vezes, o cara vem me fazer essa pergunta até para saber se, por exemplo, ele pode trabalhar o back favorito só pelo gráfico do SofaScore. E aí, eu nunca vou dizer assim, não tem como fazer isso. Não, sempre tem como. Cada um vai descobrir o seu caminho aqui dentro. Porém, eu acho que a ressalva que eu tenho que trazer aqui sobre essa pergunta, já que ele especificou o SofaScore, é que diversas vezes eu discordo um pouco do que o gráfico do SofaScore apresenta. Como, por exemplo, ele é um gráfico que ele é muito voltado para a questão da posse de bola, tá? E a gente sabe que no futebol evoluído como está, muitas equipes conseguem agredir sem ter essa posse de bola. Então, diversas vezes ele acaba dando uma visão um pouco deturpada dos fatos que estão ocorrendo dentro do jogo. Então, tipo, como ele leva muito em consideração essa questão da posse de bola, então se você às vezes pegar um time que tem lá 60, 70% de posse de bola, não dá nenhuma finalização, já o adversário dando contra-ataques perigosos finaliza com muito mais frequência, a tendência é que esse gráfico fique um pouco desviado do que é a realidade. Então, assim, eu acho que fazer só pelo SofaScore, especificamente só pelo gráfico do SofaScore, é um pouco perigoso, tá? Eu acho que aí você teria que aliar a uma leitura de jogo mais voltada para ver também o que está passando na partida, para você corroborar aqueles fatos, ou seja, bater de frente o gráfico com o que está passando dentro do jogo, e aí sim você ter uma definição do que realmente está acontecendo dentro da partida. Porém, claro, pode haver aí algumas outras ferramentas, até eu mesmo desconheço, nunca utilizei, e você consegue fazer isso daí de uma forma muito mais completa, né? Ou seja, você consegue ter uma leitura mais estatística, seja por um gráfico, seja por outros números aí, independente de qual seja o formato que esses números vão mostrar, que você consiga ter essa definição mais clara do que passa dentro da partida. Porém, o SofaScore especificamente, eu acredito que não seja
a principal ferramenta. Inclusive, vai lá no canal do Fala Gabica, eu soltei há pouco tempo um vídeo sobre radares de trade esportivo, Vini. E lá, inclusive, eu mostro um gráfico, que é o gráfico do Bet Radar, que na minha opinião, né, e por todo o tempo que eu já utilizei, ele é muito mais fidedigno que o SofaScore. Então, assim, eu julgo ele uma ferramenta já melhor que o SofaScore. Então, assim, SofaScore é só para você ter ali uma base de leitura, mas é muito difícil você definir qualquer coisa somente por ele, por essa questão que eu falei. Posse de bola. Talvez se você for apostar em posse de bola, talvez ele seja o melhor, porque de fato ele mostra muito a questão da posse de bola. Porém, às vezes ele não leva muito em consideração uma escapada perigosa. Isso lá no Bet Radar eu até mostro que ele consegue trazer esses dados. Às vezes ele não coloca assim muito claro que teve uma finalização perigosa do adversário, mesmo ele tendo, sei lá, 20, 30% de posse de bola. Então, toma um pouquinho de cuidado com o gráfico do SofaScore. Se eu utilizo ele, é sempre aliado a uma leitura de jogo visual também do que está passando na partida. Top, Gabi, que eu acho que você respondeu muito bem, cara. E galera, calma aí, senta, respira, assiste esse Clubão Responde aqui e não reclama que ele vai ficar grande. Eu já vou avisar porque, cara, esse episódio aqui, ele vai ficar um pouquinho grande mesmo, mais do que o normal, até porque juntando ele e Gabica no mesmo programa. Não, isso daí sempre, isso daí é de lei. Os dois também gostam de falar pra caramba. Mas por que eu tô falando isso? Porque, cara, esse assunto é bem interessante. Ele vem muito a calhar do que eu tô estudando o último mês aí. Eu tô praticamente dormindo muito pouco, de estudando novamente coisas novas no mercado. Tô buscando evolução. E, cara, vem muito a calhar esse assunto, Gabica, com o que eu tenho estudado, tá? Eu até comentei no programa que a gente gravou, vai sair para vocês em breve aí o Boteco com o William Volkov, que a gente estava conversando, que eu estava conversando sobre a ferramenta do Full Trader, cara, que é um scanner. Exatamente isso que o Gabica está falando. Alguma ferramenta que a gente tenha para ler o jogo. E aí eu vou fazer a primeira pontuação aqui, que é o seguinte. O que o Gabica fala sobre a questão do gráfico do SofaScore é muito verdade, velho. Aquilo ali a gente não tem um dado fidedigno do que realmente se passa dentro de campo. É muito baseado na posse de bola, e posse de bola por posse de bola no futebol, a gente sabe que hoje em dia não vale nada. Não vale nada. Muitos times têm muito mais vantagem sendo reativo, sem a bola, e tendo espaço para contra-atacar. Então, posse de bola por posse de bola, velho, não vale nada. Vai depender. Um City com posse de bola é uma coisa. Um Cruzeiro com posse de bola é outra, tá ligado? Então, cara, isso tem muito a ver com o que a Bica disse. E aí, voltando à questão do scanner, e eu tenho estudado muito o scanner lá do Full Trader, e eu era um cara que eu virava muito o nariz para dados, tá? Eu gostava muito mais de visual, ou seja, assistir o jogo e ter a minha leitura do que de dados. Hoje em dia, eu estou abrindo um leque muito grande para essa parte de dados. Só que essas ferramentas, SofaScore, qualquer ferramenta que você for olhar que te dê dados, e não só de gráfico, tá? Qualquer tipo de dados, vai ser dados muito superficiais, cara. E aí, eu até gostaria, Gabica, se você me permite, e vai ficar um pouquinho grande o programa, mas eu acho que vai valer a pena, vai ficar muito bom para mostrar para a galera, eu compartilhar com vocês aqui um scanner, e até pegar do que está rolando agora, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o scanner, tá, pessoal? Que eu assinei, estou usando lá do Full Trader, e a gente tem um exemplo aqui dos jogos que está acontecendo agora, nesse momento. Olha a diferença desse gráfico de leitura. Primeiro vamos para o gráfico, que é a pergunta do Hudson, né? Deixa eu tirar a pergunta dele aqui para a gente ver melhor. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Além dele ter as barrinhas, vamos olhar esse jogo aqui, que eu nem sei pronunciar o nome dos times, não me peça para fazer isso. Alweda. Olha os gráficos. Além dele ter as barrinhas, o scanner tem uma pontuação daquele gráfico no momento. Então, ó, esse gráfico aqui dessa equipe naquele minuto foi uma pontuação 15. Depois teve uma pontuação de 9. Olha o gráfico do visitante aqui, uma pontuação de 31.
Então, ele pontua o quão perigoso é aquela barrinha do gráfico. Isso é o primeiro ponto, porque você tem uma base de dados baseado naquele número. Então, não é muito fictício. A cada número que sobe dessa leitura de gráfico, mais perigoso é o ataque da equipe. Então, só com esses dados aqui, você consegue validar métodos no banco de dados dele, de acordo com a base nos jogos do que já aconteceu. Pela leitura de gráfico. Aqui você consegue validar um método, tá? Porque ele pontua as barrinhas para cima e para baixo de cada um desses ataques. Esses gráficos, SofaScore e os outros, eles não pontuam. Só vai muito de acordo com a posse de bola ali, o que Gabica trouxe muito. E, além disso, o que o Gabica falou também. Vamos olhar cá, por exemplo, os últimos 10 minutos desse jogo aqui. Ele me traz números que me ajudam a leitura do gráfico, tá? Por exemplo, o scanner, ele tem um cálculo matemático que ele faz aqui de pressão 1, pressão 2, que é os últimos 10 minutos do jogo. O que é pressão 1? É aquela equipe que está conseguindo finalizar jogadas. A maneira que ela está finalizando, a zona de perigo que ela está, por exemplo, finalizando uma jogada, que ela está chutando no gol. Ele faz uma base de cálculo com base nesses chutes, nessas chegadas perigosas. E tem a pressão 2 ainda, que é uma base que ele junta ali ataque de dentro da área, ataque de fora da área da equipe, zona de perigo que a equipe está chegando, ele calcula tudo isso e te dá um número dos últimos 10 minutos. Então aqui você vai ter números baseado no jogo ao vivo que vai te ajudar e vai te dar um parâmetro para você ler o jogo. São dados aqui, cara, olha para você ver aqui, ó, ataque de dentro da área, ataque de frente da área, por exemplo, volume aqui, zona de perigo. Enfim, são alguns dados que em qualquer outro site gratuito aí você não vai ter acesso a essas informações, tá? Ô, Vini, até abrir aqui até enviei para você aí, não sei se vai conseguir abrir aí na mesma janela, mas o gráfico desse jogo, né? E me surpreendeu porque, assim, esse daí também é tudo novo para mim, né? É um estudo que o Vini tá fazendo aí, individualmente, mas eu até te mandei lá. Olha a diferença do gráfico. Olha para você ver que ele tá bem contrário, né? É ao contrário do que está acontecendo aqui. Exatamente, é o contrário. Ó, essa barrinha vermelha aqui, por exemplo, ó, é a barrinha de gol. Às vezes aparece também uma barrinha amarela, que é chance clara de gol. Esse gráfico aqui não te mostra isso, cara. Até desce, Vini, até para corroborar o que eu estava citando sobre o gráfico do SofaScore ali, dá uma olhada na posse de bola ali no SofaScore. Você descer aí um pouco para baixo, pode aí um pouco aí depois desse daí, ali. 72%. É isso que eu falei. O cuidado que a gente tem que ter no gráfico do SofaScore, pessoal, é isso. Olha como a posse de bola pesa para levantar esse gráfico. Deixa eu aumentar 72%. Aqui para a galera enxergar melhor. Isso. 72% de posse de bola do time da casa, né, nesse ponto. Então, já dá para vocês terem uma noção de qual que é o peso que o SofaScore dá primário para desenvolver esse gráfico. É que eu falei, dá para ser colocado como base, é um time que tem mais volume de jogo de posse de bola? Sim. Mas fazer qualquer coisa, acho que relacionado somente ao gráfico do SofaScore, isso falando especificamente do SofaScore, eu acho que é uma definição muito rasa, né? Até porque ele leva muito em consideração um parâmetro apenas, né? Não todos os outros ali. Exatamente, velho. E essa questão aqui que corrobora muito com o gráfico, né, Gabica? Que é você ter os dados dos jogos. Olha para você ver aqui. Se, por exemplo, uma equipe aqui está tendo muito ataque na frente da área, vamos supor que essa equipe aqui está tendo muito ataque na frente da área, e essa equipe aqui, a outra equipe está tendo muito ataque dentro da área, o que significa? Contra-ataque, cara. Então, com dados, a gente consegue ler, sim, muito bem o jogo. Eu tinha um certo receio disso, tá? E do que eu estou estudando, cara, com o scanner bem configurado, e galera, eu não estou ganhando nada em estar divulgando aqui o scanner deles, tá? Eu sou usuário e estou falando como usuário. E estou apaixonado com a ferramenta. Isso é sempre bom falar, né, Vini? Que quando a gente traz alguma coisa. Às vezes a galera fala, porque vocês estão divulgando aí, vocês são afiliados da ferramenta. Eu vou até tentar ser afiliado, porque o tanto que é bom isso aqui, cara,
a galera tem que conhecer. A minha única coisa que eu lamento aqui é ter conhecido tarde a ferramenta, tá? E 2-0, Então, 2-0, inclusive, no jogo aí. 2-0. Ô, Então, ó, Vini, vai sair aqui até. já já o gol. O que Ô, importa Vini, aqui são números, galera, tá? São números. E esses números é muito diferente do que a gente vê nesses sites normais. Então, ô, Vini. deixa eu fechar minha tela aqui para a gente fechar esse bate-papo, senão a gente não acaba essa primeira pergunta, né, Gabi? Nossa, tá louco. Mas, para resumir, é isso, cara. Dá sim para você trabalhar sem assistir o jogo, só com leitura de gráfico, né? Mas você vai ter que ter a ferramenta correta para fazer isso. E fica a dica aí, eu vou deixar até o link na descrição, quem quiser. De novo, nós não estamos ganhando nada com essa divulgação, mas, cara, é porque a ferramenta é realmente fantástica e vale muito a pena, tá? Você consegue validar seus métodos, enfim, tudo por lá. Vamos para a segunda pergunta, Gabica? Bora, Até porque bora. a segunda complementa essa primeira, né? E a gente vai continuar mais ou menos no mesmo papo, mas eu vou pedir vocês de novo. Tem dúvidas? Quer resolver algum problema seu aí, tirar alguma dúvida sobre trade esportivo, sobre apostas esportivas? Deixa aí nos comentários que no próximo programa a próxima pergunta pode ser a sua, tá? E vou pedir vocês também, deixa o seu likezão da massa aí, tá gostando do conteúdo aqui do vídeo hoje? Likezão, compartilha e se você não for inscrito no canal, é claro, deixa a sua inscrição aí. Você vai perder o próximo programa? Claro que não, né? Vamos embora para a próxima pergunta? Essa é a do Ellison, cara, e vai muito no sentido, a gente está tentando sempre selecionar perguntas que estão correlacionadas, né, Gabica? E ele pergunta para a gente, ó, dá para ser lucrativo fazendo trade sem assistir o jogo? Então, Ellison, primeiro, obrigado, cara, pela sua pergunta, por participar do programa, e a gente só complementa aqui o que a gente já estava dizendo, né, Gabica? Com base eu acho em tudo que a gente falou aqui agora, né? eu acho que é muito voltado ao que a gente já tinha comentado aqui nesse vídeo, né, do Clubão Responde. Como vocês sabem, a galera que me conhece sabe a forma que eu trabalho assistindo o jogo, mas sim, como eu falei logo no início aqui desse vídeo, nada que é impossível, né? Nada é impossível, né? Desde que alguém vá lá e faça e prove que é possível, né? Obviamente prove para ele, né? Não para mim, nem para o Vini, nem para ninguém, né? É o que eu sempre falo, pessoal. Você não deve levar muito em consideração, pô, mas o Gabigol faz desse jeito, o Vini faz desse jeito. Cara, cria a sua forma de trabalho, velho. O Profit Loss vai falar por você. É assim como o Putoguro, né? O Shape que fala por ele, aqui é para nós o Profit Loss que vai falar pela gente. Então, assim, a gente tem um cara aqui na comunidade, né? O Pedro Teixeira, se vocês já ouviram falar ou não, mas Esse é vejam o números conteúdo puro, né, dele. Gabica? Números puro, é um cara que ele não abre stream, ele trabalha no mercado ali de gols, né, principalmente gols ali no final da partida, buscando situações mais improváveis, digamos assim, e ele trabalha somente dessa forma, ele não vê as partidas, trabalha divisões inferiores, às vezes um sub-20, às vezes um feminino mais desconhecido ali, e é um cara extremamente lucrativo, trabalhando somente dessa forma. Inclusive, se ele estiver vendo esse vídeo, um abraço, porque realmente ele faz um trabalho muito diferenciado na comunidade. Então, sim, é possível você fazer trade assistindo o jogo. Eu faço? Não, eu não faço, tá? Só deixando bem claro, né? Eu não sou um exemplo disso. Mas eu, como citei já o Pedro Teixeira, ele é um exemplo e com certeza deve existir outros tantos por aí. Inclusive, se você for um deles, deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz um boteco com você. Aí é o convite. Fica o convite, hein? Boa, boa. A gente, inclusive, vai tentar falar muito sobre esse assunto. É uma coisa que, como eu já disse para vocês, eu estou estudando muito. E, cara, evolução sempre que a gente tem que buscar aqui, né, Gabica? Sempre, sempre. Se a gente puder Exato. evoluir para alguns outros lados, é sempre interessante. Eu e Gabica somos da escola de trading, que a gente sempre foi muito envezado pela leitura de Sim. jogo. E tá errado, não. Funciona muito também. Então, eu só entendi hoje em dia que tem a leitura de jogo e tem a leitura de jogo baseada em dados. Que se for dados fidedignos, dados corretos, dados que realmente foram feitos para isso acontecer, é uma leitura de jogo também, cara. E, cara, muito válida e que funciona muito, tá? Eu estou testando já tem um mês e funciona muito. Então, possibilidades tem de todos os lados, né, Gabica?
e o importante é a gente sempre tentar evoluir e com coisas que são corretas, certas no mercado, né? Então, Cada um faz seu caminho aqui, né, Vini? Cada um Tem faz seu seu caminho. Não sou eu que Então, vou você julgar, não sei citou o o Vini. Pedro, eu vou citar até o próprio Full Trade agora, que é um cara que a gente não acompanhava muito, né, Gabica? A gente é de outra escola, muito baseado em leitura, e ele sempre bateu muito nessa tecla da base de dados, da leitura por dados do jogo. Inclusive, já teve muita crítica para ele em cima disso, até na forma dele vender esse scanner dele, né? Ele vendeu o que oferece essa base de dados. E aí já teve muita crítica para ele em cima disso. E baseado no que eu estudei, no que eu vi, só critica quem realmente não conhece. E esse é um problema nós, seres humanos, né? Às vezes a gente não conhece e quer dar opinião. E isso que é o foda. Inclusive, já aconteceu comigo. Então, é isso. Dá sim para você ser lucrativo, Elison, fazendo trade sem assistir o jogo, desde que você utilize as ferramentas corretas para isso acontecer. Fechou, galera? Então, é isso. Valeu demais quem acompanhou o programa até aqui. Ficou grande, hein, o episódio, mas eu acho que quem pesquisar aí, cair nesse vídeo sobre leitura de jogo aí, sem assistir o jogo, acho que ficou bem legal aí para mostrar para vocês uma visão de outro mundo, de coisas que você podem buscar, que vocês podem ir buscar no mercado. Gabica, obrigado, cara, por mais uma participação aqui, por ajudar a esclarecer a dúvida da galera. E é isso. Espero você aqui nos próximos programas para estar respondendo mais dúvidas de trade aí para a rapaziada. É nóis. Valeu, galera. Aquele abraço. Tamo junto. Abraço, galera. Tamo junto. LearningBet, cursos de trading gratuitos, hein? Tem até curso gratuito de trading, curso de Tem leitura de jogo também. lá também, hein? Tem o meu leitura de jogo lá, hein? Acessa lá. É isso aí. Tem quem quer ir para a base de números, tem um scanner que a gente vai deixar na descrição. Quem quer ir para a base de leitura visual, tem um curso gratuito, né, Gabica? Gratuito na leitura de jogo, para trade esportivo. Vai estar aí na descrição também. Beleza, meus queridos? Vamos ficando por aqui. Aquele forte abraço para vocês. Até o próximo programa. Valeu.